Nesta videoaula vamos encontrar então uma outra aplicação das integrais duplas, que é sobre a determinação da posição dos centroides de áreas, de superfícies tridimensionais e de volumes, portanto, também tridimensionais. Muito bem, então vamos começar aqui com o conceito de centro de área. Esse centro de área é um ponto que se situa sobre a área plana e que representa a distribuição de toda a área contida no corpo. Então, observe esses 4 exemplos inicialmente. Aqui eu tenho um triângulo. O triângulo é uma figura conhecida por ter a maior parte de sua área próxima aqui da base. Por isso, então, como este ponto, o centro de área, representa a distribuição de área ao longo do corpo, observe que o centroide, o centro da área deste triângulo, está mais próximo da base. Por quê? Porque a área se concentra mais perto da base do triângulo. Então, preste bem atenção a este conceito. Estamos, por enquanto, discutindo apenas o conceito de centro de área. Portanto, se é um ponto que representa a distribuição de área ao longo do corpo, é claro, é razoável, aliás, que este centro de área se situe mais próximo da base do que do vértice. Perfeito? Isto que significa esta seta aqui. Observe agora este corpo em forma de gota, a mesma coisa. Eu tenho mais área, ele é mais gordo. Aqui na parte inferior também é esperado que o centro de área dele se situe mais próximo desta parte inferior. Agora observe esta circunferência. Como ela é totalmente simétrica em relação ao polo, então, sem calcular, eu digo que o centro de área desta circunferência está no seu centro geométrico. Porque o centro geométrico, ele representa a distribuição de toda a área da circunferência. E assim sucessivamente. Observe aqui esse corpo qualquer. É claro que ele sendo mais gordo para a direita e um pouco mais gordo para cima, é razoável que o seu centro de área se situe mais puxado para cima, ou para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda, conforme o corpo seja mais largo, mais gordo, em X ou Y ou Z direção. E o mesmo podemos dizer com relação a eixos de simetria. Se o corpo possui como o triângulo um eixo, como este triângulo, um eixo de simetria, então é de se esperar que o centro esteja sobre este eixo de simetria, ainda que eu não saiba a posição exata, eu sei que está sobre o eixo de simetria. Juntando com o conceito anterior, eu sei que não está para cima, está mais puxado para baixo, mas está sobre o eixo de simetria com certeza, porque tudo que tem do lado esquerdo neste caso tem também do lado direito. E o eixo de simetria representa então esta distribuição de área, tudo que tem à esquerda igual ao que tem à direita. E a mesma coisa quando há 2 eixos de simetria. Então eu tenho o eixo 1, o eixo 2. É claro que este centroide, estará sobre o encontro dos 2 eixos. Então, isto é uma outra propriedade interessante do centro de área. Mas, como calcular a posição exata? Então, quer seja um centro de área, quer seja o centro de uma superfície tridimensional, quer seja um centro de volume, tanto faz, eu vou calcular a posição
destes centroides, quer seja de área, quer seja de superfície, quer seja de volume, dividindo o momento estático, respectivamente, da área, da superfície ou do volume. No caso de centro de área, eu dividirei o momento estático da área pela área total da figura. No caso de uma superfície tridimensional, dividirei o momento estático da superfície pela área da superfície total desta casca. E, se for um centro de volume, dividirei o momento estático do volume pelo volume total do corpo. Claro que explicarei no segmento, na continuação, o que é este momento estático. Vejamos aqui, então, que o momento estático ele é sempre referido à coordenada do centroide que se deseja determinar. Por exemplo, se for desejado determinar a coordenada x do centroide de uma área, então o momento estático de área é o produto de x por dA. Se eu quiser determinar o momento estático da superfície, de uma superfície, a integral dupla será o produto de x vezes ds. E por último, se for um momento estático de volume, a integral de x multiplicado por dv, e dv é o elemento de volume ou diferencial de volume. Então, as fórmulas que vão determinar os respectivos centroides são, no caso de área, eu vou dividir o momento estático da área, que eu vi que é a integral dupla no domínio D de x dA, dividido pela área total. No caso y, a coordenada y deste centro, deste centroide desta área, é o momento estático de área, que é YdA, dividido pela área total. Se for uma superfície, então aqui está x multiplicado por ds, que já vimos quando vimos o cálculo das áreas de superfícies. Vimos que este aqui é o meu ds, então x ds, dividido pela superfície total do corpo, enquanto que a coordenada y será y ds dividido pela superfície total do corpo. É claro que se eu não conheço a superfície, eu vou precisar resolver uma outra integral dupla para colocar aqui no denominador. E o mesmo com a área. Se a área não é conhecida, eu preciso resolver uma integral dupla para colocar o resultado no denominador. E por último, se eu estou determinando a coordenada x de um centro de volume, é a integral dupla de x vezes dv dividido pelo volume total. E a coordenada y será y vezes dv dividido pelo volume total. Então, nada mais natural do que ver aqui um exemplo para entender isto. Que exemplo será este? Determine as coordenadas do centroide de 1/4 de uma elipse cujas equações são x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. E aqui está o meu quarto de elipse, apenas concentrado, então, no primeiro quadrante, onde o semi-eixo na direção x é igual a A e o semi-eixo na direção y é igual a B, o tamanho desses semi-eixos da elipse. Então, desta equação,
eu explicito que esta banda superior é y igual a b sobre a vezes a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Muito bem, então o meu x barra, coordenada x do meu centroide, é a integral dupla de x vezes dA, que aqui está expresso como x dy dx, dividido pela integral dupla no domínio de dy dx, que me dá a área, mas a área total de uma elipse de semi-eixos A e B é πAB. Logo, a área de 1/4 desta elipse, como ela é simétrica em relação ao polo, então é πAB sobre 4. Então, eu não preciso resolver essa integral do denominador. Continuemos com a solução da integral do numerador. Então, vamos colocar os limites de integração. Se eu vou integrar y primeiro, atravesso aqui o meu domínio por uma reta vertical, toco primeiro y igual a 0, e depois a equação da elipse, que é b sobre a raiz quadrada de A2 menos x2. E como varia x? Tangencio o meu domínio à esquerda, x igual a 0. Tangencio o meu domínio à direita, x igual a A. Muito bem, já estou pronto para resolver a integral. Então, como aqui eu tenho x dy, é a integral de dy, que me dá y, avaliado de 0 até b sobre a raiz quadrada de A2 menos x2. Então, este b sobre a pode sair do sinal de integração e sobra lá dentro a integral de 0 a A da raiz quadrada de A2 menos x2 vezes x dx. Ora, eu vou chamar u igual a A2 menos x2. Se eu chamo u igual a A2 menos x2, du é menos 2x dx. Então, o x dx que aqui se encontra é menos du sobre 2. Então, eu vou ficar com a integral de meio vezes, ou melhor, menos meio vezes a raiz de u du. Vou resolver aqui a integral de raiz de u du, que é a integral de u elevado a meio du, que me dá como solução u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que nada mais é do que 2 terços vezes u elevado a 3 meios. Mas u é A2 menos x2. Logo, esse u elevado a 3 meios é A2 menos x2 elevado a 3 meios. E o 2 terços de fora vai simplificar este 2 com o meio aqui de menos du sobre 2. Então, a solução desta integral vai ser menos b sobre a. Por quê? Porque x dx é menos du sobre 2. Então, menos b sobre a vezes 1 terço. Por que mesmo 1 terço, professor? Porque era 2 terços. Juntando com o menos meio de du sobre 2, o 2 simplificou, sobrou 1 terço. Vezes A2 menos x2 elevado a 3 meios. Por que 3 meios? Porque veio daqui, da solução da integral de raiz de u du. Então, elevado a 3 meios, avaliado de 0 a A. E aqui não posso esquecer, no meu denominador, a área deste 1/4 da elipse. Então, vamos ver, o 4 vai subir, que está no denominador do denominador. Então, vai ficar 4
b sobre 3a, 4 vezes b sobre 3 vezes a. Aqui, quando eu avalio A2 menos X2 em A, me dá 0. E quando eu avalio em 0, vai me dar A ao quadrado elevado a 3 meios, que me dá A ao cubo. Então, 0 menos A ao cubo me dá menos A ao cubo. Então, esse menos A ao cubo é que cancelou o sinal menos de menos B sobre A. Então, vamos lá. 4B sobre 3A, A ao cubo, dividido por πAB. Então, vamos lá. 1A, A ao quadrado, A ao cubo, sobrou A. 1B, com esse B, me dá como resultado 4A sobre 3π. Muito bem. Vejamos agora, então, a solução da integral em y, que é mais fácil do que a integral em x. Então, y barra é a integral dupla no domínio D de y dy dx, dividido pela área do meu quarto de elipse. Integral de 0, os limites são iguais, porque o domínio é igual e a ordem de integração foi mantida. Então, a integral de y dy me dá y ao quadrado sobre 2, de 0 até b sobre a vezes a raiz de A2 menos x2, e depois eu preciso integrar em dx. Então, vamos lá, y ao quadrado sobre 2. O 4 que estava no denominador subiu. E este 2 aqui de y2 sobre 2 veio para cá, para fora. Sobrou aqui dentro, então, o quadrado disto. Que é, então, b2 sobre a2, vezes a raiz de a2 menos x2 elevado ao quadrado, a2 menos x2, dx. Então, 4 sobre 2, 2, b2 sobre a2, e agora aqui dentro, já integrando, eu tenho a2 vezes x, porque a integral de a2 dx me dá a2 vezes x, menos a integral de x ao quadrado dx, x ao cubo sobre 3. Avaliado de 0 a a, não esquecendo que o 4 do denominador eu já subi, então aqui sobrou apenas πAB, então 2b2 sobre a2, a ao cubo menos a ao cubo sobre 3, me dá 2b2 sobre a2 vezes 2a3 sobre 3 dividido por πAB. Então, a ao cubo simplifiquei com a ao quadrado, me sobrou 4b2 sobre 3. Então, aqui está este a que aqui está, sobrou de a ao cubo com a ao quadrado, o b2 eu já expliquei, então 4ab2 sobre 3, o a eu simplifiquei, o b ao quadrado eu simplifiquei, sobrou 1b, então aqui resta como resposta 4b sobre 3π, que é então a integral o resultado desta integral, que representa, então, a coordenada y do centroide. Então, aí está mais uma aplicação. Se você tem dúvidas, pode colocar nos comentários. Nos vemos, então, no próximo vídeo.